boa noite. Estaremos agora apresentando o trabalho sobre convoluções e sua aplicação usando matrizes de imagens. Agora eu vou dar uma introdução. A álgebra linear focada em vetores de matrizes desempenha um papel essencial na representação e manipulação de dados multidimensionais. No contexto da visão computacional, a aplicação prática de álgebra linear ocorre por meio de convoluções, ferramenta fundamental para o processamento de imagens. No entanto, sua implementação enfrenta desafios como escolha de parâmetros adequados, processamento intensivo e a necessidade de grandes conjuntos de dados. Agora o problema. A aplicação de convoluções de imagens ou de outras situações pode enfrentar vários tipos de desafios. A escolha inadequada nas dimensões da matriz da convolução pode resultar na perda de informações ou artefatos indesejados. Convoluções essencialmente grandes podem levar à perda de detalhes finos na imagem. Além disso, o processamento computacional pode tornar intensivo, especialmente ao lidar com matrizes grandes. A aplicação de convoluções nas bordas nas imagens pode causar problemas como bordas ou artefatos. Desafios de compreensão, convoluções de redes neurais convolucionais. Apesar da nossa apresentação ser sobre imagens, ela apresenta outro tipo, só que a gente achou muito interessante e muito pertinente sobre a convolução em redes neurais. As redes neurais convolucionais são amplamente empregadas, substituindo a multiplicação de matrizes por convoluções em pelo menos uma de suas camadas. Essa abordagem é particularmente eficaz em dados com relação de proximidade, como as imagens. As redes neurais encontram-se em aplicações diversas, desde detecção de objetos até reconhecimento facial. Aqui apresenta um gráfico onde tem três tipos de linhas. A vermelha representa o kernel, a azul representa a função original e a verde representa as convoluções. Agora sobre convolução de imagens. A convolução de imagens desempenha um papel significativo no processamento de imagens, permitindo manipulação de nitidez, desfoque, detecção de bordas. Os diferentes vai depender de cada kernel utilizado. É possível manipular vários tipos dependendo do tipo de kernel utilizado. Como vemos a seguir as aplicações dos diferentes kernels. A imagem A é a imagem original, onde é aplicado o kernel de identidade, sem modificações. B é a imagem do kernel que mostra mais nitidez. O pixel central é aumentado e faz diferença com os vizinhos. A C é o kernel de desfoque, substituindo o pixel pela média dele com seus vizinhos. A imagem D é resultado de aplicar imagem em escala de cinza e ele reforça suas linhas verticais e a letra E reforça nas horizontais. E o F reforça os contornos das bordas das imagens. O kernel é aplicado em cada pixel da imagem, e o resultado da convolução neste pixel e a região da sua imagem substitui o pixel central da sua imagem resultante. O kernel pode ser aplicado nos pixels borda, porém pode haver perda significativa, visto que os pixels vazios receberiam zero por conta disso. A borda normalmente é desprezada. Como vimos ali, o kernel foi aplicado em um pixel e ele foi reduzido a sua imagem. A gente fala tanto de kernel, o que seria o kernel? O kernel é a álgebra linear, é a generalização do conceito de nulidade, representando o conjunto de vetores ou soluções que são mapeados para o vetor nulo ou satisfazem um sistema de equações homogêneo. Embaixo é apresentado em forma matemática, onde V pertence ao vetor que é igual a zero, tá? Agora vamos falar sobre a escolha adequada do tamanho do kernel e stride. Entender o tamanho do kernel e o valor de passo, que é o stride, é crucial ao trabalhar em operações de convoluções, especialmente em contextos como processamento de imagens ou redes neurais. Visualizações destacam como os parâmetros influenciam nessa extensão de área considerada e o deslocamento do kernel durante sua operação, afetando a resolução especial na saída. Limitações e desafios das aplicações. Apesar de desafios de aplicações,
Apesar da ampla utilização de convoluções, alguns desafios persistem. A sensibilidade a pequenas alterações nos dados de entrada, dificuldade em lidar com modelos complexos e a limitação de resolução dos padrões não lineares complexos são questões a serem consideradas. A convolução também mostra-se invariante às transações, o que pode ser um tanto uma vantagem quanto uma limitação em determinados contextos. Aqui é apresentado a imagem de sensibilidade às variações. A figura 2, próxima figura, que apresenta a complexidade computacional, onde ela vai fazendo as suas convoluções conforme até chegar ao final. Elas são apresentadas dois tipos de convoluções, as do meio, que estão pontilhadas. A seguir, temos os relacionamentos complexos, onde são difíceis de entender. Essas representações visuais ajudam você a entender melhor sobre o mundo real. Algumas conclusões, até antes de apresentar sobre o trabalho, o projeto que a gente usou. A convolução, inicialmente desenvolvida para o processamento de sinais e análise de imagens, demonstra versatilidade que expande para diversos campos. Apesar dos desafios, sua aplicação abrange desde o processamento de imagens até análise de sequências temporais complexas, impulsionando avanços em várias disciplinas. Durante a produção do programa, tivemos diversas formas de fazer usando outras bibliotecas, como SciPy, OpenCV, etc. Mas a forma mais simples foi com a biblioteca Pillow com Python, da qual foi produzida especialmente para imagens. Também foi considerado o uso de C++ com bibliotecas OpenCV, mas por sua dificuldade de programação e manutenção, pelo código ter que se tornar muito grande, foi preferível algo mais simples e digerível para todos os membros do grupo e para quem será apresentado. Para fazer as convoluções foram usadas as bibliotecas Pillow e Tkinter. A biblioteca Pillow tem convoluções já prontas, enquanto a Tkinter é usada para buscar os arquivos. Basicamente, a Tkinter é usada para sistemas operacionais, e a Pillow pode ser usada para imagens. Aqui nós temos uma função gama, do qual ela pega um elemento da matriz, um dos vetores, já que a matriz tem 3 dimensões, o vermelho, o verde e o azul. Ele pega uma dessas dimensões, divide por 255, eleva a um número gama, e depois multiplica por 255. Ele faz isso com todos os vetores. No final vamos ter uma mudança de intensidade da imagem, como essa é a imagem original e essa é a imagem com um filtro gama. Se for perceber, você tem uma grande mudança na nitidez da imagem, assim como uma melhora de sua cor. A próxima função é de inverter as cores da imagem. Onde era branco vai se tornar preto, e assim por diante. Nela vamos ter os pixels da imagem, cada valor dele, entre os 3 elementos do vetor, vão ter 255 menos o valor desse elemento para cada vetor. No fim vamos ter inversão das cores da imagem. A próxima função é a Edge. Essa função ela pega as bordas da imagem, deixando as bordas em branco e todo o resto preto. Ela basicamente encontra onde tem alguma figura. Ela pega as partes em que
você tem uma diferença maior e sobrepõe essas partes. Aqui está o exemplo da aplicação. Ela é muito usada por inteligência artificial para você conseguir identificar figuras na imagem. Próxima função é de blur. Ela tira a nitidez da imagem. Ela borra a imagem, basicamente. Aqui está um exemplo dela. Próxima função é a sharpen, que ela aumenta a definição da imagem. Temos um exemplo. Próximo é a função rotate. Ela basicamente rotaciona a imagem, como a gente viu em sala. O único porém é que alguns dados podem ser perdidos da imagem, como por exemplo as arestas, principalmente as arestas. Próxima função é de transparência. O que antes nós tínhamos um vetor de 3 dimensões, agora vamos transformar em um vetor de 4 dimensões, do RGBA, em que vamos ter o vermelho, o verde, o azul e o alfa. Qual basicamente a gente vai ter transparência da imagem. Ele é muito usado em jogos e também sobreposição de imagens. Aqui temos um exemplo com 50% de transparência. A próxima função é de smooth, que suaviza a imagem. Ela é usada em filtros de Instagram e de redes sociais em geral, para você conseguir tirar marcas da pele, marcas de espinha, de cravo, etc. Aqui temos um exemplo. A próxima função é a detail, que ela aumenta os detalhes da imagem. Ela basicamente encontra as bordas e aumenta a definição dessas bordas. Temos a função emboss, que diferente da função edge, ela mostra apenas os relevos da imagem. Ela é muito usada em satélites, para você conseguir ver os relevos do ambiente que está sendo observado. Temos a função contorno, que diferente da função edge, ela apresenta as cores invertidas. Então é como se fizéssemos a função edge, só que aplicando o filtro de inversão junto. Temos a função unsharp, que essa é a função mais complexa do programa. Ela aumenta a nitidez e o brilho, principalmente nos contornos da imagem, transformando bem mais claro e nítido. Em que basicamente vamos ter o raio, que vai mudar a nitidez e o brilho, o percentual de como isso vai mudar, e o raio e o percentual eles estão intrinsecamente relacionados. Se você aumenta o raio, você tem que diminuir o percent, para assim você não ter uma distorção muito grande da imagem. E threshold é o limite. Então basicamente é como se fosse um limitante para até onde você consegue ir com a imagem. Aqui nós temos um exemplo sendo bem usado, com um raio de 2, um percent de 150%, um threshold de 2. E no outro aqui nós temos um raio e um threshold de 5. Aqui a gente consegue ver bem que os contornos começam a se tornar azulados e começa a haver algumas distorções na imagem, que é exatamente o que eu estava falando. Basicamente esse foi o nosso trabalho.